só que em espanhol. E aí eu espero que vocês me acompanhem em português. Vamos fazer um coro? Vamos lá? Em espanhol, eu em português. Se você quiser cantar em português, em espanhol também pode cantar. Rodeia-me sempre em todo tempo. Cante. Sei que me amas, mas sei que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres, mi proteção, mi proteção. Cante vocês, tua mão. Tua mão me fiz. Por quê? Eu sei. Eu sei. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve, Nem vai haver. sobre a morte já venceu, sua glória e os céus. Nada irá me separar. O véu rasgou, um caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Só o sumo sacerdote podia entrar. Você não podia entrar. Você não podia orar lá no lugar santo dos santos. Mas o véu da inimizade foi rasgado pela carne de Jesus. E quando ele disse está consumado, o véu rasgou de cima a baixo. Isso significa que tudo está consumado e você agora tem acesso livre ao Pai. E é por isso que a gente canta. É por isso que a gente ora junto. Por isso que a gente ouve uma orquestra. Por isso que nós vamos escutar a palavra. Porque agora não tem mais um véu. O véu rasgou. Tudo está consumado. E sabe o que mais? Você tem esperança não só para esse momento, não só para essa vida, não só para o agora, para 2017, mas você tem esperança para toda a eternidade.
Sabe por quê? Porque e quando tudo se acaba, você vai ficar com medo? Estarei seguro. Por quê? Pois sei, me amas. Eu sei, me amas. Vocês, vai lá. Próximo. Vejo sangue. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória os céus encheu, e nada, 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 nada. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, tua glória os céus encheu, e nada irá te separar. Não se desligue agora, não perca a atenção, porque o Senhor vai continuar falando com você através da palavra. Que a graça do nosso bom Deus permaneça sobre todos, mais e mais. Essa bênção preciosa de Cristo Jesus se renove em nossas vidas. Estamos aí num domingo bem meio de feriado. E com a bênção de Deus, muita gente tem oportunidade de um descanso. Se bem que esse mês já deu para cansar de feriado, não é não? Esse mês está bom de ter um descanso do feriado, não é? O mês ficou assim, recheado de feriados. Mas vários irmãos fora descansando, e também nossos adolescentes e alguns jovens num retiro. E Deus tem ali abençoado os nossos filhos, Deus tem derramado graça, falado aos corações dele, que você lembre de continuar orando por jovens e adolescentes, ali reunidos em retiro. Estarão lá até amanhã à tarde, e que o Senhor os traga também em paz, guardados, amparados por Ele. Vamos ler a palavra. Pedro, carta de Pedro, nós começamos a ministrar nesse capítulo de Pedro, capítulo 3 da carta de Pedro, capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Vamos continuar aqui, vendo que Deus, através de Pedro, tem ministrado à sua igreja. Pedro escreve uma carta, que é das cartas chamadas gerais. Não há um público específico, mas é uma carta dirigida à igreja, uma carta dirigida ao povo do Senhor em geral. E Pedro havia já falado para os irmãos, para os crentes em Cristo Jesus, para aqueles que são seguidores do Senhor Jesus. Pedro já havia ministrado a eles acerca de como deveriam se relacionar com os não crentes, como deveriam se relacionar com os gentios. Pedro aqui, como apóstolo de Cristo Jesus, está escrevendo, como diz ele mesmo, aos eleitos, a quem é crente. Ele está escrevendo a quem é nascido de novo, a quem é verdadeiramente cristão. Você é crente? Crente de verdade? Então a carta é para você. Pedro está escrevendo para quem está comprometido com Cristo Jesus. Não é uma carta para o mundo, é uma carta, ele diz no começo, aos eleitos, aos crentes, aos salvos. Como é que os crentes têm que se relacionar com os gentios? Ele havia falado isso do capítulo 2, de 11 a 12, fala acerca de como nos relacionamos com as autoridades,
com a política, com o rei, com o governante, com o senador, com o deputado, com o prefeito, com o vereador, como você se relaciona com a polícia, com os soldados, com a lei, com a ordem. Pedro fala de como patrões deveriam tratar com seus empregados, capítulo 2, 18 a 25. Pedro fala no capítulo 3, de 1 até o versículo 7, como deve ser a vida conjugal, como deve ser a vida familiar, como deve ser a vida em casa, como pessoas crentes lidam com o seu cônjuge, como é a relação doméstica dessas pessoas, que não adianta ser crente na igreja, não adianta antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto fostes chamados, a fim de receberdes bênção para a herança. Vamos juntos? Do 10 até o finalzinho agora, até o versículo 12, vamos juntos? Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Fecha seus olhos. Pai, fala ao nosso coração pela palavra que lemos. Pedimos, Deus amado, unção, sabedoria. Pedimos, Deus amado, graça. Pedimos, Deus, em nome de Jesus, luz do Espírito Santo. O Espírito Santo que inspirou a palavra, ilumine a nossa mente e o coração para entendê-la, ser moldados por ela, influenciados pelo que ela nos ensina. Em nome de Jesus, pedimos essa iluminação do Senhor. Abre nosso entendimento, nosso raciocínio, mexe nele, Pai, segundo o teu propósito e graça. E dá-nos, Deus, ler e meditar na tua palavra, com discernimento do que ela nos fala, e com capacidade de assimilação, com capacidade de transformar os conceitos em vida, em prática, em atitudes, em comportamento, em hábitos. É o nosso desejo sincero nesta oração em nome de Jesus. Amém. Nós somos tendentes, amados, ao individualismo, ao subjetivismo e ao egoísmo. Esse defeito herdamos de nascimento de nossos pais, Adão e Eva. Somos tendentes ao individualismo, a uma inclinação humana para pensar em si mais do que nos outros, em si mais do que na coletividade. A nossa nação sofre terríveis problemas, porque muita gente está pensando em si. Essa é uma das características e a tendência do homem do século 21, pessoas que pensam cada vez mais em si, cada vez mais em si. Há hoje até decoradores de casa que estão decorando apartamentos dos recém-casados, dizendo para eles que a moda é, cada um tem seu quarto e cada um tem sua cama. As pessoas casam e não são capazes de compartilhar nem o mesmo quarto e a mesma cama, tão individualistas estão se tornando cada vez mais. Tendência para o individualismo. E esse discurso do individualismo é que a religião é uma coisa individual, cada um tem sua religião, cada um adora do jeito que quiser, cada um faz o que quer do jeito que quiser. Isso é o individualismo que já leva ao subjetivismo, ou seja, a ideia de que algo está certo para você, mas errado para mim. E a verdade é uma coisa subjetiva, para você é verdade, para mim não é verdade, então você fica com a sua verdade, eu fico com a minha. Mas a verdade na Bíblia não é uma coisa subjetiva. A verdade na Bíblia é uma coisa objetiva, revelada por Deus aos homens. E quem crê no que Deus revelou, crê na verdade. E quem não crê no que Deus revelou, crê na mentira. Ou não crê na verdade. Não há espaço para o subjetivismo.
e não há espaço para o egoísmo, para o egocentrismo, para eu me colocar no centro da vida, no centro do casamento, no centro de onde estão as pessoas e achar que eu sou o sol e todo mundo gira ao meu redor. Na verdade, o cristianismo nos chama para entender que Jesus é o sol da justiça e todos nós ao redor de Cristo Jesus. Jesus é o ponto do centro e todos nós giramos em torno dele. A igreja não funciona em torno de ministros, em torno de coral, em torno de gente, de ministério. A igreja gira, funciona não em torno de indivíduos. A igreja gira, funciona em torno de Jesus, não é isso? Essa é a verdade objetiva. Não interessa o que eu sinto, não interessa o que eu acho no meu íntimo, isso é o que Deus revelou na sua palavra. Partindo disso, Pedro, então, está nos falando acerca da vida, da comunhão, do relacionamento, que a coletividade é mais importante do que a particularidade, do que a individualidade. Por isso ele vai dizer, finalmente, irmãos, sejam todos de igual ânimo, todos de ânimo igual, ou seja, tem que haver uma sintonia, para que eu consiga me conectar com Cristo Jesus, e todos conectados em Cristo Jesus têm uma sintonia entre todos também. Eu preciso entender isso, porque se a minha vida for girar em torno de mim mesmo, nos meus próprios interesses, da minha subjetividade ou das minhas subjetividades, eu não vou conseguir uma boa relação com o todo. Pedro então fala de termos todos um mesmo ânimo, um mesmo propósito, o mesmo discernimento, de todos nós estarmos funcionando em função de uma concordância, e a concordância não sou eu, ponto de concordância não sou eu, ponto de concordância, como falamos, é Jesus, é a sua verdade, sua palavra, sua revelação. Sua fé, aquilo que Ele nos revelou, aquilo que Ele nos deu de caminho, mais do que uma religião, um caminho para seguir, esse é o nosso ponto comum, esse é o ponto de concordância, esse é o ponto de ânimo igual para todos nós. E aí, a partir daí, vamos estabelecer uma comunidade da fé, acerca da qual já falamos há 15 dias atrás, que se baseia numa atitude certa. Pedro nos fala, quem quer amar a vida e ver dias felizes, e aí ele dá o caminho. E a pergunta então é esta, você quer amar a vida e ver dias felizes? Quer isso? A instrução do Espírito Santo através de Pedro é esta para nós. Seja uma pessoa, falamos sobre isso, compadecida, tenha esse sentimento de compaixão com as outras pessoas, lembra? Seja, qual é a palavra grega para compadecidos? Simpaté. Seja, de onde vem a nossa palavra? Simpático. Seja simpático. Seja um homem, seja uma mulher, simpático. O simpático aqui na Bíblia é aquele que se compadece, aquele que, lembra da palavra simpatia, tem uma palavra sim que é junto, e a palavra patel que quer dizer padecer, sofrer. O que é a pessoa simpática? É aquele sorridente? Não. O que é alguém simpático? É alguém que sofre com o outro. É aquele que tem uma empatia mesmo com o outro. Ele sofre, ele sabe das limitações, das fraquezas do outro, das fraquezas do gênio, do temperamento, das fraquezas emocionais do outro, e ele não pisa, ele não maltrata, ele tem compaixão. Esse é o cidadão que vai ver dias felizes. Além disso, Pedro disse para sermos fraternalmente amigos, de sermos pessoas capazes de ser amigas das outras, não amigas de nós mesmos, mas amigos dos outros, amigos dos nossos irmãos em Cristo, a capacidade de conviver juntos. Pedro também disse, sejam misericordiosos, tenha misericórdia das outras pessoas. A palavra misericórdia quer dizer entranhas,
intestinos. Ou seja, que as outras pessoas têm um lugar dentro de você, não somente ao redor de você, mas que as pessoas têm um lugar dentro. Aqui ele coloca as entranhas, o intestino mais profundo nosso, que as pessoas têm um lugar, achem espaço dentro da sua vida, que você as carregue dentro de você, e que elas não estejam só do seu lado, só na mesma igreja, só no mesmo templo que você, mas que elas estejam dentro. Permita que as pessoas tenham acesso ao teu interior. E Pedro também nos ensinou dizendo que a atitude certa em relação à comunhão, em relação à comunidade da fé, tem a ver com ser compadecido, com ser fraternalmente amigo, ser misericordioso, e tem a ver com ser humilde. Tem a ver com ser humilde. E lembra, humildade é você não se sentir maior e nem se sentir menor do que as pessoas. É difícil relacionar com quem acha que é melhor do que a gente, e é difícil relacionar com quem acha que é muito pior do que a gente. Ele diz, igual ânimo. A humildade tem a ver com você saber exatamente quem você é. Quem se sente inferior e quem se sente superior não entendeu a vida, porque ele está achando que é uma competição, que é uma comparação, mas a vida é uma cooperativa, a igreja é uma cooperativa. Não existe maior nem pior, existe pessoas que ocupam funções diferentes, que têm tarefas diferentes, que têm dons diferentes, mas todos igualmente importantes em Cristo Jesus. É um corpo. A palavra diz que somos um corpo. Qual é a parte mais importante do seu corpo? Qual é o pedaço que você gostaria que nós arrancássemos hoje e jogássemos fora? É o apêndice, se estiver doendo, inflamado. Se não estiver doendo, nem ele você quer que tira, não é? Um dente já faz falta. Quebra o dente, você corre no dentista para remendar. Nada é sem valor no corpo. Assim ele diz, cada pessoa tem seu lugar, tem seu valor. Para com esse discurso de que eu não sou importante, de que eu não tenho lugar, eu não tenho valor. Isso é falta de humildade, isso não é humildade. Humildade é você saber quem você é, qual o seu lugar e a sua participação no corpo de Cristo, e não querer o lugar, o poder, a função, o status do outro, mas aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas, além da atitude certa, Pedro vai nos falar de uma resposta certa, de dar a resposta certa, das reações certas aos fatos da vida. Tem a resposta certa às circunstâncias, às pessoas, às atitudes das pessoas conosco. A atitude certa é, eu vou imitar Jesus, vou ser compadecido, fraterno, amigo, misericordioso e humilde. A resposta certa. Olha o que Pedro nos ensina, amados, pelo Espírito Santo. Você quer ser feliz? Você quer ver dias felizes? Você quer, como Pedro diz aqui, amar a vida? Então, a instrução é, não propagando mal por mal. Não propagando mal por mal. Um relacionamento saudável não é marcado só por atitude correta, ele é marcado também por respostas, por reações corretas, principalmente quando somos ultrajados. Lembra, Pedro está escrevendo para os irmãos dizendo, nas situações complicadas que vocês estão vivendo, nas angústias, no sofrimento, nas dificuldades de relacionamento internamente como comunidade da fé, não pague mal por mal. Nem com os de fora da igreja, nem com os de dentro da igreja. Nunca pague mal por mal. Você é crente? Deixa eu perguntar de novo. Você é crente? Então você está proibido de pagar alguém mal por mal. E se o sujeito te fizer mal, o que você vai fazer? Olha o que a palavra de Deus nos instruiu a fazer. Se o teu inimigo tiver fome, o que você faz? Vale sempre lembrar, sem colocar veneno,
não é? Sem colocar laxante. Se o teu inimigo, preste atenção, não é o teu vizinho, não é o teu irmão, não é teus parentes, é se o teu inimigo tiver fome, dá comida para ele. Se tiver sede, dá água para ele. Essa é a ordem da palavra. Nós, como seguidores de Jesus, estamos proibidos de pagar mal por mal. Se lá no trabalho, teu colega de trabalho te fez mal, o que você vai fazer para ele? Só tem uma resposta que nós podemos dar, irmãos, sem pagar mal por mal. Agora, se é assim com um não crente, na igreja, será que o irmão pode te fazer mal? Só nas outras igrejas, na nossa não, né? Ninguém maltrata ninguém, ninguém é sem educação com ninguém, ninguém pisa no calo de ninguém. Mas a ordem de Pedro é, se alguém pisar no teu calo, se alguém errar com você, se alguém fizer o mal com você, qual é a tua resposta? Você só pode responder com o bem. Nós não podemos responder com o mal. Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Eu estava no começo do ministério. Tinha uns 3 anos de ministério. Eu tive uma reunião de conselho muito tensa. E um presbítero ficou muito nervoso. Nós tivemos um assunto polêmico para tratar. E aquele presbítero ficou muito nervoso. Durante a reunião, porque eram 3 presbíteros e eu, pastor. Os outros 2 e eu estávamos pensando de uma forma e ele pensava de uma forma diferente. E ele insistia que a coisa era do jeito que ele queria. E nós dizíamos, não é assim. E aí, na hora de votar, os 2 votaram de um jeito e ele, contrariado, ficou nervoso, levantou, alterou a voz, disse que ia quebrar minha cara, saiu nervoso, bateu a porta da sala de reunião na cara dos outros presbíteros e foi embora para casa. Isso foi antes do culto. Nós entramos para aquele culto com um peso enorme. Peso enorme. Foi difícil pregar naquele dia. Eu queria bater naquele presbítero, eu não queria pregar. Fui para casa de noite, dormi. E a noite inteira eu agitava, acordava. De manhã eu já acordei com a carta prontinha da denúncia que eu ia fazer contra aquele presbítero e disse, nós vamos caçar esse irmão, ele não vai ser presbítero porque ele não tem respeito com o conselho. E pensei, vou sentar com os outros 2 presbíteros, vamos fazer uma carta, vamos fazer uma outra reunião, vamos entrar com uma denúncia, uma queixa contra ele por desrespeito, nós vamos caçar esse presbítero. Vamos fazer uma assembleia, contar para a assembleia inteira o que esse sujeito aprontou aqui na reunião. Mas no meio da manhã me veio um negócio no coração, que faz uma coisa diferente, porque qualquer um consegue fazer uma carta dessas. Aí eu tomei uma decisão. Eu não ia fazer uma queixa contra aquele presbítero. Sabe o que eu fiz? Fui para a casa dele 12:30. E fui almoçar na casa dele. Cheguei na hora do almoço, sem avisar. Quando eu entrei na casa dele, ele estava muito sem graça. Ele morava, tinha ele e a esposa numa casinha atrás da casa da mãe e do pai, mas eles comiam todos juntos, a família. Ele trabalhava com os irmãos, eles comiam sempre juntos, e ali sentei na mesa com eles. Tivemos um almoço gostoso. No final do almoço, ele me deu um abraço. Na próxima reunião, retratou-se com o conselho e seguimos a caminhada. Por quê? Não devolver o mal com o mal. A melhor forma de você responder ao mal é com bem. Você pode ganhar seu irmão. Se você responder mal com mal, você pode perder de vez o seu irmão. Não pense que um irmão nunca vai fazer isso. Às vezes ele não está num dia legal. Às vezes a cabeça está meio bagunçada naquele dia, está nervoso com outras coisas, e aquele irmão erra. Você vai devolver. Pedro diz, não pagando o mal com o mal.
A palavra pagar aqui significa devolver. Devolver. Preste atenção nisso, amado. O que você vai devolver para a tua esposa? O que você vai devolver para o teu marido? O que você vai devolver para os teus filhos? O que você vai devolver para os teus pais? O que você vai devolver para teu irmão na igreja? O que você devolverá aos seus irmãos na fé, a comunidade da fé? Qual vai ser? A pergunta nossa é: o que meu irmão vai me dar? Não, essa não é a pergunta. Não é o que o seu irmão te deu. Qual é a pergunta? O que eu vou devolver. A gente fica muito preocupado com o que as pessoas vão fazer conosco. Não. A sua pergunta é: o que eu vou devolver quando fizerem um mal? E a resposta de Deus: você quer dias felizes? Você quer amar a vida? Qual é a resposta que você dá? Fez o mal? Você devolve com o bem. Depois, Pedro está aqui dizendo que a vingança é inaceitável para o crente. Ah, meu temperamento, pastor, é muito difícil. Não interessa o seu temperamento. Você só pode dar uma resposta: mal com bem. Depois, Pedro continua e diz assim: mal por mal ou injúria por injúria. Não devolva injúria com injúria. Quando você for injuriado, você devolve com um elogio. Já pensou nisso? O sujeito vira para você e fala: você não presta, você é isso, e xinga, fala, mas você é uma bênção, eu te amo, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Você é um hipócrita, fingido, fica falando essas coisas. Você diz: não estou falando sincero, Deus te abençoe, eu te amo, gosto de você, você é gente boa demais, vai na paz, em nome de Jesus. Ou ele te bate ou ele fica quebrado. Mas a ordem da palavra é: não devolva injúria por injúria, porque quando alguém injuria a gente, o que a gente faz? Você devolve uma injúria. A palavra injúria aqui significa ultrajar, xingar, falar mal de alguém. Injuriar é xingar. Quando alguém te xinga, o que você faz? Devolve o palavrão? Tem crente bom de palavrão, não é? É crente. Mas a boca não é bem crente assim. Só o coração que é. Aliás, difícil, nem o coração é, porque Jesus disse, a Bíblia diz que a boca fala. A boca fala do que seu coração está cheio, meu irmão. Por que teu coração está cheio, minha irmã? É o que você fala que revela teu coração. E Pedro disse: se as pessoas te injuriarem, porque o coração delas está cheio de injúria, aí você se compadece, aí você vira o simpático, sabe que ele tem uma dor, você se solidariza com a dor dele e não devolve injúria por injúria, não devolve o ultraje por ultraje. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, 12 a 13, disse assim: quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Olha só, amados, que declaração. Quando injuriados, o que Paulo diz que faz? Bendizemos. Quando injuriados, vamos ensaiar bonitinho, vocês vão dar a resposta. Eu falo, vocês respondem, não é? Quando injuriados, bendizemos. Mais forte, vamos lá? Quando injuriados, então vamos fazer a lavagem cerebral. Quando injuriados, bendizemos. Quando injuriados, bendizemos. Quando injuriados, bendizemos. Para você decorar isso. E na próxima vez que você for injuriado, você vai bendizer. O cidadão passou na frente, te xingou no trânsito, você fala: Deus te abençoe, meu filho, vai em paz em nome de Jesus. Essa é a resposta que nós temos que dar. Você vai falar assim: pastor, você acha que eu tenho sangue de barata? Não, eu não acho que você tem sangue de barata. Eu acho que você tem o sangue de Jesus na sua vida.
e se você está coberto com o sangue de Cristo Jesus, Pedro está nos dizendo que a resposta que temos é esta. Que os motivos que temos é para dar outras respostas, é para injuriar também, mas, como crentes, a ordem agora é bendizer, abençoar. Paulo, Pedro, não somente eles, o Espírito Santo. E é isso que Pedro vai nos dizer: não injúria por injúria, não mal por mal. Olha só, antes, pelo contrário, fazendo o quê? Bem dizendo, pois para isto mesmo, olha só, a gente lê o texto, marca aí, pois para isto mesmo fostes chamados. Isso é vocação, isso é chamado, isso não é para qualquer um, isso não é para o mundo, isso não é para a política, isso não é para o futebol, isso é para a igreja, isso é para os crentes, isso é para os salvos em Cristo Jesus, é para quem foi chamado. E se você foi chamado, Deus está te dizendo, bem dizendo, não amaldiçoando, não injuriando, mas bem dizendo, porque nós fomos chamados, a fim de, olha só, irmãos, vale a pena, não vale? A fim de receberdes bênção por herança. Eu disse, qualquer um pode amaldiçoar quando é amaldiçoado, maldizer quando é maldito, xingar quando é xingado, devolver o mal quando sofre o mal. Mas se você der a resposta que Deus dá, como Jesus na cruz, sendo executado, sendo torturado, sendo cuspido, sendo xingado, sendo humilhado, sendo injuriado, recebendo mal, Ele devolveu o perdão, dizendo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, essas mulheres não sabem o que estão falando, esses homens, esses sacerdotes, eles não sabem o que fazem. Nosso temperamento, nosso gênio, sabe sim, não liga para esse povo, não, manda fogo na cabeça deles, porque eles sabem o que estão fazendo sim, não. Jesus é simpático, como Jesus é simpático, Ele diz, eles não sabem o que estão fazendo. Estevão, quando foi apedrejado, orou pelos que o apedrejavam, dizendo, Deus, não joga a culpa da minha morte neles. Senhor, a oração de Estevão é mais ou menos assim, Senhor, me mata antes que eles me matem, me leve antes que eles me matem, para que a culpa da minha morte não caia sobre eles. Ou seja, Estevão morreu perdoando o pessoal que o matou. Agora, quando você faz isso, Deus olha para você, o que Deus vê em você, gente? Quem Deus vê em você? Olha, se você devolver a injúria, se você devolver o xingamento, se você devolver o maltrato, se você devolver a falta de educação, Deus vai ver você mesmo. Agora, se você devolver o mal com o bem, se você devolver a injúria com bem dizer, Deus vai olhar para você e vai ver Jesus em você. Aí a bênção de Deus sobre você, não é? Porque Deus vai ver Jesus em você, não vai abençoar Jesus? Vai abençoar você, porque Jesus está em você. É Cristo sendo formado em nós. Então, cristianismo exige de nós a resposta certa. A resposta certa é mal com bem, injúria com bênção, bem dizendo. Mas além de tudo, Pedro vai nos falar acerca de um padrão certo, uma atitude certa, uma resposta certa, um padrão certo, que é esse padrão de Cristo Jesus. Pedro diz, pois quem quer amar a vida, ver dias felizes, qual é o padrão de vida que ele vai estabelecer? Qual é a instrução que ele dá? Primeira instrução que ele dá, se você quer então isso, ele diz assim, refreie a tua língua do mal. Segundo, evite que os teus lábios falem dolosamente. Evite que os teus lábios falem com astúcia, com fraude, com malícia, com engano. Evite que a sua boca fale a coisa errada.
E a coisa errada tem que ser medida não pela subjetividade, não por aquilo que você sente ou pensa. A coisa certa e errada tem que ser medida pela palavra de Deus que é revelada. O que a palavra diz que é certo, o que a palavra diz que é errado, isso é a verdade objetiva. Aquilo que você sente é verdade subjetiva. E aí, Pedro diz, freie a sua língua. Lembra do que Tiago disse, capítulo 3, versículo 6, Tiago fala assim, ora, preste atenção nisso, Tiago 3, 6, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Uma das ferramentas que o diabo usa muito é a boca das pessoas, para incendiar. Tiago chega a dizer que põe em chamas a carreira humana, a vida dos homens, a carreira humana sendo comprometida por causa da língua. Você já viu, às vezes, esses parques nacionais todos em chama, e às vezes o jornal diz assim, queimou o equivalente a 200 campos de futebol, queimou o equivalente a 1000 campos de futebol. Que estrago é isso, não é? Uma reserva toda queimada, quantos bichos, quantas plantas, quantas flores, quantos frutos, quantas espécies, quantos bichinhos que estão ali, todos eles importantíssimos para o ecossistema, mas tudo aquilo foi devastado e queimado naquele incêndio na floresta. Mas muitas vezes, aquele incêndiozinho aconteceu por quê? Um cidadão passando de carro, fumando seu cigarro, terminou o cigarro, e o fumante tem o péssimo hábito de, quando termina, já tem o péssimo hábito de fumar. E além do péssimo hábito de fumar, tem o hábito de ser porco. Ele termina de fumar e... já viu esse gestinho assim, não é? Joga para qualquer lugar. Joga na praia, joga na rua, joga no telhado do vizinho de baixo. Não é? Estou falando isso porque lá em casa acontece. Chove e aparece um monte de coisinha de cigarro. A turma joga no telhado. Aí quando vem a chuva, lava, vai para o quintal da gente. Aí só falta um crente mentiroso, caluniador, ir lá na visita do pastor e fala, pastor, fuma, porque eu vi um monte de pontinha de cigarro lá, né, depois da chuva. Mas o cidadão joga aquela pontinha de cigarro, cai no mato seco na beira da estrada, incendeia uma floresta inteira. Preste atenção, amado, porque uma conversa sua, uma fala sua, coloca fogo na igreja, coloca fogo num casamento, coloca fogo numa família. E hoje, se Pedro estivesse escrevendo, ou Tiago estivesse escrevendo, ele ia dizer assim, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Ele ia dizer não só a língua, ele ia dizer assim também, o dedo é fogo. Sabe por que o dedo não sabe? Principalmente o dedão, segurando o celular e... aí manda aquela quimbazinha de cigarro pelo WhatsApp, não é? Que vai cair no mato seco do grupo, e aí o negócio pega fogo no grupo inteiro. Ou aqueles dedinhos digitando no computador, fazendo aquela postagem no Facebook, caluniadora, difamadora, às vezes desabafando. E às vezes o que a gente joga de mensagem é só um desabafo, mas aquele desabafo cai na rede, eu me arrependo, graças a Deus agora o WhatsApp ainda dá para apagar, depois de uns segundinhos, não é? Dependendo do tempo, dos minutinhos lá, não dá mais.
E aí manda, já foi, agora incendeia, inflama. É o que nós falamos, gente. Nós falamos no corredor, falamos no intervalo do trabalho, coloca fogo na empresa, coloca fogo na igreja, nos corredores, coloca fogo no casamento dos outros, porque você fala para o marido dela uma coisa dela, caluniosa, fala para a esposa uma coisa do marido, fala para alguém uma coisa que só tem o propósito de incendiar a floresta. Pedro está dizendo, você quer ver dias felizes, você ama a vida? Então, freie sua língua do mal, porque se você não frear, você não vai viver dias felizes, você vai viver dias infelizes, porque quando queima a floresta, todos nós perdemos, não é verdade? Quando incendeia a mata, todo mundo sofre. Então, freie a língua do mal. Não fale, ele diz dolosamente, que os teus lábios não falem enganosamente. Aquela boca salivando, falando das pessoas, não. Fale o que é bom das pessoas. O que é ruim, ore por elas. Coloque-as na oração diante de Deus. E aí faz oração em silêncio, porque tem crente que é tão miserável que faz fofoca até na oração. Que ele ora assim, Senhor, perdoa fulano, porque ele está traindo a mulher, isso no meio da igreja, não é? Aí faz fofoca até na oração. Não freia a língua do mal nem na oração, não, ora, ajoelha, intercede por esse irmão, intercede por essa irmã, intercede por aquele adolescente, intercede por aqueles jovens, intercede, fala com Deus, Senhor, aquele irmão está vivendo muito errado. Aí com Deus não é fofoca, com Deus não é incendiar a floresta, pelo contrário, quando você ora a Deus, você está apagando o incêndio. Por isso a palavra de Deus vai nos falar, amados, de apartar do mal, versículo 11, olha o que diz o versículo 11, leia o versículo 11 de novo juntos, vamos lá? Abra aí tua Bíblia, não sei se você fechou, mas olha a ordem que Pedro dá no versículo 11, faz o quê? Aparte-se. Isso é o caminho para dias felizes. Aparte-se do mal, fuja do mal, fuja das coisas tortas, fuja das coisas erradas, fuja da mentira, fuja dos golpes, fuja da corrupção, fuja da falcatrua, fuja do calote, fuja da imoralidade, fuja da traição, da infidelidade, fuja, aparte-se do que é mal. E o que é mal, gente, não é subjetivo. Por isso que o subjetivismo é perigoso. Porque você tem um monte de gente no nosso país que rouba dinheiro e acha que não é errado. Tem um monte de gente que desvia a verba e até fala, desviou a verba. Desviou, não tem problema, não é? Ia para cá, foi para lá, qual é o problema? Ia para o posto de saúde, foi para a minha conta, só desviou. Não, isso é mal. Tem gente que mente na política, tem gente que mente para o político, tem eleitor mentiroso, político mentiroso, tem empresário mentiroso, tem funcionário mentiroso, tem funcionário enganando o chefe, patrão enganando funcionário. A Bíblia diz, fuja do que é mal, não existe mal bom, não existe coisa má que é aceitável, não, mal é mal e pronto. A Bíblia diz mentir errado, trapacear errado, não tem circunstância, não tem momento em que as coisas más se tornam boas. Nosso país, o povo nem sabe mais o que é certo e errado, nem sabe mais o que é mentira e verdade, tão misturada que essas coisas estão, mas mentira é mentira, e a palavra diz, aparte-se do que é mal. O mal não é subjetivo, o mal é objetivo, é o que a palavra de Deus diz que é errado, é o que a palavra de Deus diz que é mentira, é o que a palavra de Deus diz que é engano. Aparte-se do que é mal. Ele diz, busque a paz, e ainda dá uma outra ordem, empenhe-se por alcançá-la. Ele diz, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, e aqui ele usa uma palavra muito forte para empenhe-se por alcançar a paz. A ideia é perseguir, é ir atrás. A ideia é do corredor. Você já viu no finalzinho da corrida o que o sujeito faz para estourar aquela fita?
ele estica o peito para frente, não é? E às vezes o cara ganha a corrida porque é mais peitudo, não é? Estica assim, chega primeiro. Ganha porque o nariz é maior, chegou na frente. Aqui ele diz: empenhe-se por alcançar a paz. Estique para alcançar a paz. Faz aquilo que o corredor faz para chegar na frente na corrida, para alcançar a paz. Busque a paz, não busque a guerra. A humanidade busca a guerra. A humanidade está doida para apertar uns botões. A Coreia está doida para arrumar uma guerra com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem gente doida para arrumar uma guerra com a Coreia. Comunistas estão doidos para arranjarem uma guerra com os não comunistas. Não comunistas estão doidos para uma guerra com comunistas. Mas a palavra de Deus está dizendo: empenhe-se pela paz, não pela guerra. Não arrume guerras. Não arrume confusões. Seja pela paz, em nome de Jesus. E por último, um incentivo certo. Pedro nos fala de uma atitude certa. Pedro nos fala de uma resposta certa. Pedro nos fala de um padrão certo. E Pedro, por último, vai nos falar também sobre um incentivo certo para fazer todas essas coisas. Qual é o incentivo, amados, que temos para fazer tudo isso? Versículo 12. Qual é o incentivo? Leia aí. Por quê? Estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Olha o motivo. Por quê? Faça tudo isso. Escolha ser alguém assim. Não é fácil, mas se empenhe, se esforce, ore, lute, chore para ser alguém assim. Leia, releia a palavra e aplique-a à sua vida. Se arme e fique pronto para a próxima oportunidade para dar a resposta no padrão certo de Deus. Qual é o motivo para fazer isso? Porque os olhos do Senhor repousam. Os olhos do Senhor estão atentos. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Sabe por que você tem que fazer estas coisas? Porque Deus está te olhando. Que Deus está olhando para você. Deus está de olho em você. Nós não falamos isso para o outro, estamos de olho em você, né? Estou de olho em você. Pois é, Deus aqui está dizendo: ó, estou vendo você. Estou te olhando lá no teu trabalho. Estou olhando para você dentro da tua casa. Estou olhando para você lá na Radial Leste. O motoqueiro passa, chuta teu retrovisor. Deus está dizendo: estou olhando você. O que você vai fazer agora? O que você vai fazer? Soltar os palavrões para o motoqueiro? Você vai dizer: vai em paz, alma perturbada. Deus tenha misericórdia de você, homem aflito, mulher angustiada. Você é simpático com ele, tem uma dor na alma dele, está revoltado, chutando retrovisor, chutando porta de carro, ele está doente. O sujeito está ali xingando, entrando, dando fechada, xingando você se você erra, dá uma cruzadinha de faixa e ele fica irado com você por causa... alma doente. Mas você não. Você é um justo, andando na sua faixa, de vez em quando dando uma cochiladinha, cruzando a faixa, mas você, Deus está olhando. Lá no trabalho, as verbas estão passando ali, Deus está olhando você. A turma está enganando o chefe, roubando as coisas da empresa, mas Deus está olhando para você. Deus não está olhando para os injustos, Deus está olhando você. A preocupação de Deus não é a turma lá do Planalto em Brasília, a preocupação de Deus é você, crente em Cristo Jesus, eleito de Deus, chamado por Deus, é para você que Ele está olhando, e o olho de Deus não é um olho reprovador, acusador, o olhar de Deus é o olhar do Pai, orgulhoso do Filho, querendo ver você comportar-se como Ele, e quando você se comporta como Ele, é como Ele falou com o diabo, quando o diabo apresenta-se diante de Deus, no meio dos anjos, e Deus fala com Satanás assim: viu meu servo Jó? É isso que Deus quer, amados.
Deus quer, olhando para você, dizer: viu o meu servo? Viu a minha serva? Viu o meu servo Estevão quando apedrejaram ele? Não parecia Jesus? Estevão não morre parecido com Jesus? Por quê? Porque ele é cristão, seguidor de Jesus, imitador de Jesus. Deus está com os olhos postos sobre nós. Não para vigiar, mas para aprovar. Pedro diz assim: os olhos estão sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Olha que privilégio, não é cobrança, não é Deus vigiando você, mas é Deus alegre com você e com os ouvidos abertos para ouvir sua súplica, para ouvir seu clamor, para ouvir sua oração, para ouvir seu pedido de socorro. Deus com os ouvidos abertos para ouvir os seus clamores e angústias e às vezes gemidos que a vida impõe. Mas, meu amado, você tem a responsabilidade de ser justo, vigiado pelos olhos de Deus, mas você tem o privilégio de ser justos aqueles para quem os ouvidos de Deus estão abertos. E você ora, fala com Deus e Deus vai ouvir você. Você tem uma responsabilidade, mas você tem também, em compensação, um privilégio. Os ouvidos de Deus estão fechados para os injustos, mas os ouvidos de Deus estão abertos para você, os justos. Salmo 84 termina dizendo que o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Os ouvidos de Deus escutam e atendem às orações dos seus justos. E ele termina dizendo: mas o rosto do Senhor está contra os que praticam males. O rosto do Senhor está contra. E aqui, a palavra que Pedro usou para contra, traduzido bem literalmente do grego, é para cima. Que é o quê? O ímpio está lá, mas Deus está, ele está clamando, gemendo, pedindo, mas Deus está. A ideia é forte. Deus não vai prestar atenção nele. Deus vai prestar atenção em você como justo, como crente, como seguidor e imitador de Cristo Jesus. Deus está olhando para nós como igreja, amados. Deus está observando como nós nos comportamos. E Deus quer nos ver comportando-nos como filhos dele, irmãos de Jesus, vendo os outros como irmãos em Cristo Jesus, e vivendo dessa forma fraternal, que Deus descreve na sua palavra através de Pedro, para que nós vejamos dias felizes, para que nós, amando a vida, ele diz que nós receberemos do Senhor a bênção por herança. Versículo de número 9 termina assim: a fim de receberdes bênção por herança. Fala comigo essa frase de Pedro: a fim de receberdes bênção por herança. Deus não está te cobrando, Deus está te apontando um caminho de vida para que Ele te dê bênção como herança. Isso na Bíblia é prosperidade, para que a tua vida flua na paz, na bênção, na graça de Deus. Tua vida vá para frente, você viva dias felizes, dias cheios de paz, realizado. É tão terrível quando a gente briga, não é? Faz tão mal ao coração, tantas doenças, tantas perdas, tantos prejuízos, mas quando a gente vive em paz, unidos pelo elo comum que é Cristo Jesus, dias felizes. Que o Senhor Deus encha a tua vida de dias felizes em nome de Jesus. Que Deus te dê muitos anos de vida, mas sobretudo, anos completos, repletos de dias felizes, porque não adianta nada viver muitos anos tomados de infelicidades, de dores e angústias, mas que Deus te faça andar nesse caminho dos dias felizes, em que você vai, como Pedro diz, amar a vida. A vida é uma bênção, porque eu aprendi a viver conforme a palavra de Deus nos ensina. Como viver em relação aos irmãos? Na paz, no amor,
na misericórdia, na simpatia, na comunhão, na resposta certa, para a glória do Senhor Jesus. Fecha seus olhos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Cristianismo, amados, tem a ver, como disse Pedro, com uma atitude certa. Uma atitude certa. Sendo de igual ânimo, decida que você vai ser compassivo, fraterno, misericordioso, humilde. Uma resposta certa, eu vou devolver o bem, não interessa o que me deram, a minha devolução é o bem. Deram injúria, eu devolvo uma bênção. Bem dizendo, é assim que eu vou viver. O padrão certo, o padrão de Cristo Jesus. Controlando a língua, freando a língua. Não vou falar o que me vem à mente, o que me dá na boca, assim eu falo, não. Eu vou falar o que Deus colocar nos meus lábios. Longe das calúnias, fofocas, das intrigas, das acusações, fomentar inimizades, não. Eu tenho um incentivo certo, os olhos do Senhor estão sobre mim, como cantamos há pouco, os olhos do Senhor estão sobre mim, e Ele me enche da sua paz. Os olhos de Deus revelam quem somos. Ele nos olha, não recriminando, mas Ele nos olha para nos abençoar e nos aprovar, procurando Jesus em nós. Que coisa boa, Deus encontrar o caráter de Cristo na nossa vida. Tem alguma coisa que você precisa corrigir no seu comportamento? Tem algumas coisas que você precisa mudar no teu padrão de respostas? Tem alguma atitude que você tem que tomar nova a partir do que você ouviu, a partir do que a palavra de Deus nos fala? Qual é o padrão do mundo ou o padrão de Jesus? Eu escolho o padrão de Jesus. Essa é a nossa escolha, amém? Essa é a tua escolha? Difícil é, na verdade impossível, só é possível porque o Espírito de Deus está em nós, e Ele vai te ajudar, vai te capacitar, vai te moldar, vai nos aperfeiçoar. Somos igreja, somos uma comunidade, Igreja Presbiteriana da Penha, temos nossas imperfeições, mas estamos debaixo do pastoreio do Deus de Pedro, da palavra do Espírito Santo pela pena de Pedro, e nós acatamos e recebemos essa palavra de Deus em nome de Jesus, para vivê-la como igreja. Eu quero isso, que Deus nos ajude a viver cada vez mais isso como igreja, e louvado seja Deus, porque já nos tem dado muito disso, que Ele nos aperfeiçoe. Assim seja, Pai. Agradecemos o clima de amor, comunhão, amizade que o Senhor nos tem dado, e agradecemos a Tua palavra que nos chama para melhorar, para corrigir nossas falhas, para corrigir nossas falas, para corrigir e melhorar nossas atitudes, para corrigir e melhorar nossas respostas, para corrigir e melhorar nosso padrão, elevando ao padrão da excelência da Tua palavra. É isso que eu quero como pastor, Deus, é isso que queremos como igreja, Deus, é isso que queremos como irmãos em Cristo, nos nossos ministérios, nas nossas sociedades, nos nossos grupos, Pai. Perdoa toda imperfeição, toda falha, todo equívoco de fala, de mensagem, de atitude, de reação. O Senhor sabe que somos imperfeitos, perdoa-nos, Pai, e ajuda-nos a perdoar uns aos outros, Deus, a limpar o coração de tudo que obstrui, e que flua o perdão, a compaixão, a misericórdia, no nome precioso de Jesus. É isso que queremos para a nossa vida como igreja, amém, amém. Concorda com isso? Então fala amém bem alto, amém, que seja assim sobre nós como igreja de Cristo Jesus. Sim, amados, que o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, Criador, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estenda a mão sobre a tua vida e te abençoe todos os teus caminhos, que Ele te fortaleça, que Ele te encoraje, que Ele te anime, que Ele te dê sabedoria, que Ele te proteja,
Que esse Deus te surpreenda esta semana com coisas que você nem espera. Assim que essa bênção preciosa esteja sobre a tua vida e flua através da vida onde você passar. E seja com toda a nossa irmandade na face da terra. Amém.